Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. É com muita alegria que recebemos todos os irmãos aqui, visitantes. Sejam muito bem-vindos. Também queremos saudar com muito carinho a presença do pastor Nilson, que trará o louvor para nós nesta noite. E que Deus possa estar com cada um, abrindo nossos corações para que a gente possa receber a palavra e louvar o nosso Senhor. Hoje o culto está sendo dirigido sobre a responsabilidade do PG da Vila Romana. Para quem ainda não sabe, PG significa pequenos grupos, que são reuniões a cada 15 dias nos lares para comunhão, oração e estudo da palavra. Se você ainda não faz parte e gostaria de participar, é só contatar no final do curso o pastor para pegar mais informações, que ele vai direcionar o PG para você. Hoje temos atualmente 5 PGs. Então, se você tem interesse em participar, é só procurar pelo pastor no final do culto, que ele vai estar direcionando você para o PG mais próximo e mais fácil para você. Convido agora o nosso irmão Anderson para fazer uma oração, agradecendo e pedindo para que Deus abençoe cada um e esse culto desta noite. Vamos orar. Querido e amado Pai, esteja nesta noite conosco, conduzindo, Senhor, este culto abençoado. Esteja com o pessoal do louvor, que estará entoando cânticos de adoração ao Senhor, assim como também esteja com o pastor, que estará conduzindo a palavra, que o Senhor esteja presente conosco aqui a todo momento, que o Senhor esteja direcionando tudo que formos fazer em todo momento aqui em sua casa. É isso que eu oro e já lhe agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos ler Isaías 53, do 1 ao 12. Vou pedir aos irmãos que os irmãos leiam comigo e as irmãs acompanhem a Daniela, tá ok? Isaías 53, do 1 ao 12. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo, não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes?
pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fê-lo sofrer. E, embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Vamos orar, então, pelas pessoas enfermas, com problemas familiares ou no trabalho. Senhor Jesus, bondoso Deus, que nunca nos desampara, estamos aqui reunidos para suplicar que derrame os seus bálsamos sobre as pessoas que estão nesse momento aqui ou em casa, enfermas, com problemas familiares ou no trabalho, e que, humildemente, nós que não merecemos a sua graça, possamos recebê-la e, assim, fazer a sua vontade. Amém. Irmãos, quero chamar o grupo de louvor, e em especial o louvor do pastor Nilson Dias. Vou ler um pouquinho sobre ele. Ele já esteve aqui conosco lindamente. Ele é bacharel em teologia, bacharel em violão erudito, compositor musical, tem servido no Ministério da Música como concertista em vários países e incentivador do projeto Violão Vida. Ele já comentou com a gente um pouquinho sobre esse projeto, que é muito bonito também, né? E, durante os cânticos, quem tocar o coração na nossa ajuda poderão contribuir com as ofertas e dízimos, tá? Nós temos 2 formas de contribuição, tanto aqui no gasofilácio, que fica aqui na frente do púlpito, ou então, atrás das cadeiras de vocês, tem o QR Code para fazer a leitura. Tudo bem? Muito obrigada. Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Som, teste A, está funcionando. Vamos ficar em pé. Cumprimente mais uma vez a pessoa que está próxima de você, aquecendo aí as suas mãos, e nós vamos louvar e exaltar ao Senhor com 2 canções especiais. Deus, somente Deus, vamos louvar ao Senhor com essa canção. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus. Os seus desígnios
pode revelar os seus mistérios, os seus desígnios, quem jamais um dia conheceu? Pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar alegria, a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Amém? Perto quer estar? Perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco que eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Mais uma vez. Perto quero estar. Erga sua voz, louve ao Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Agradeça a Ele pelo privilégio de estar aqui nesta noite, adorando e exaltando Deus Criador de todas as coisas, aquele que nos fez e que recebe de nós o perfeito louvor através da cruz. Conversa com o Senhor agora e agradeça o privilégio de estar na presença dEle através de Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, irmãos? Podem assentar. Vou cantar mais uma canção de minha autoria. Ela tem o título De Volta ao Lugar. De volta ao lugar onde deve estar, servindo ao Mestre. De volta ao lugar para adorar
ao único Mestre, com sons de louvor, ritmo e cor, ao nosso Mestre. Música assim criada pra ti, ao único Mestre. Tu és a voz, a melodia, tu que me ensinas a cantar e devolver o que lhe pertence, esta música a ti, meu Jesus, todo meu louvor. De volta ao lugar onde deve estar, servindo ao Mestre. De volta ao lugar para adorar ao único Mestre, com sons de louvor, ritmo e cor, ao nosso Mestre. Música assim criada pra ti, ao único Mestre. Tu és a voz, a melodia, tu que me ensinas a cantar e devolver o que lhe pertence, esta música a ti, meu Jesus, todo meu louvor. Tu és a voz, a melodia, tu que me ensinas a cantar e devolver o que lhe pertence, esta música a ti, meu Jesus, todo meu louvor. A ti, meu Jesus, todo meu louvor. Amém. Glória a Deus. Posso mudar o programa um pouquinho? Eu queria que você falasse do seu ministério, apresentasse para a igreja. É a segunda vez que o pastor está aqui com a gente, o trabalho que você executa. Acho que é sempre importante a igreja conhecer. E é um trabalho relevante na minha ótica. Obrigado, pastor, pela oportunidade. O projeto Violão Vida, ele nasceu em 1988, no leito de UTI do Hospital e Maternidade São Luís, em São Paulo, quando eu estive ali com 15 anos de idade, internado com 65% do meu corpo queimado, num acidente de queimaduras com álcool e fogo, por ocasião de um churrasco em comemoração à formatura minha do ensino fundamental. E depois de passar por diversos milagres e cirurgias, ali eu já desenvolvia o violão clássico. Comecei a estudar aos 10 anos de idade, conservatório. Com 15 anos já desenvolvia, então eu consagrei ao Senhor minha vida dizendo: em saindo com vida eu quero testemunhar o nome de Jesus em todas as nações possíveis. Então Deus me deu o privilégio de passar por todo um processo de reabilitação. Fundei o projeto Violão Vida, cursei o seminário, fui ordenado pastor aos 25 anos de idade. Comecei a implantar projetos de cameratas e orquestras de violões clássicos, compor, fazer as apresentações voz e violão.
Pastoreei por 10 anos seguidos. Com 35 anos eu recebi o meu chamado de fato transcultural e plantei uma igreja, comecei a investir em missões transculturais, indo para Cuba, Espanha, Gibraltar. 10 anos depois, Deus me deu o privilégio de intensificar ainda mais o trabalho do Violão Vida. Cursei uma pós-graduação em Pedagogia e Performance do Instrumento, passei a compor mais. E nos últimos 5 anos eu tenho tido o privilégio de estar envolvido com o World Guitar Day, que é o Dia Mundial do Violão, que envolve 130 nações. 130 nações todos os anos se reúnem para homenagear este instrumento, e eu tenho o privilégio, já nos últimos 5 anos, de representar o Brasil neste evento. Também foi criado as Olimpíadas de Violões, ou de Violão, na Grécia, cidade de Volos, onde nós temos o registro mais antigo dos instrumentos ancestrais ao violão. E eu tive o privilégio também de representar o Brasil nas 2 últimas edições. 2024 eu conquistei uma medalha de prata, e em 2025, ano passado, conquistei uma medalha de ouro. Olha que interessante, o Brasil tem uma medalha de ouro em violão na Grécia. Que coisa linda isto, né? Para a glória de Deus, né? Esse projeto World Guitar Day é um projeto onde eu me apresento como violonista, compositor. Eu costumo dizer que eu sou pastor e missionário no Brasil, né? Especialmente porque nós também estamos envolvidos com diversos países da Ásia, do Oriente, onde estrategicamente testemunhamos o amor de Jesus através do violão. Esse ano eu completo 28 anos de ministério pastoral, e eu estou muito feliz porque, chegando aqui, agradeço o convite, pastor, por poder ministrar o louvor hoje. Encontrei um dos meus examinadores do meu concílio de 28 anos atrás. Levante a mão, por gentileza, pastor Roberto Tadeu Pimentel. Isto, ele foi um dos meus examinadores. E aí, quando eu o vi ali, eu disse a ele: se o pastor se comportar direitinho, eu canto afinadinho. Obrigado também pela visita. Somos visitantes, né, pastor, hoje aqui, né? Então, ore pelo projeto Violão Vida. Nós somos membros hoje, eu e minha esposa, da Primeira Igreja Batista do Brás, e nós atendemos convites das igrejas para ministrar adoração, testemunhos do campo missionário. Esse ano, completo 28 anos de ministério pastoral, e nos últimos 2 anos eu tenho intensificado mais o Violão Vida por não estar pastoreando, mas daqui a pouco surge um convite pastoral e aí o Violão Vida vem junto, né, com o ministério. Então há momentos, né, pastor Roberto, que me acompanha há bastante tempo, há momentos que eu estou me dedicando mais ao pastorado, há momentos que é mais a música, mais ao Violão Vida, depende do momento em que o Senhor apresenta para nós. Temos uma rede de parceiros, igrejas, pessoas físicas que contribuem com o nosso ministério, e eu sou grato pela oportunidade de revê-los hoje. Deus abençoe. Muito bom. Aqui em nossa igreja, o pastor Nilson é conhecido como o pai da Grace. Grace e o Ayrton são membros aqui da nossa igreja. Muito bom. Está faltando o quê? Um convite, é isso? Perante todas essas testemunhas, a gente quer você aqui. Eu sonho com a igreja tendo um professor de violão ensinando os membros. Já estou até vendo a Ana Cláudia fazendo aula de violão, a Ana Júlia, quem mais? Daniela. Isso. É um sonho, né? Que agora parece que pode ser possível. Muito bem, acho que agora você tem que orar pela minha vida aqui, né? Deixa, prosseguimos. Estou muito feliz de ter esses domingos à noite, alguns domingos à noite, onde os pequenos grupos têm dirigido o culto. Porque já tivemos aqui no Dia dos Jovens, né? Um grupo grande aqui dos jovens, e isso é muito bacana pela dinâmica. É claro que às vezes tem uma movimentação, um vem falar, outro vem orar, outro vai ler, mas eu acho que isso é salutar para a igreja. Eu não sei, tem gente que não gosta, eu amo ver essa diversidade. Gente que está chegando aqui na igreja, né, com tudo, né? Flavião está aqui agora orando, está trabalhando lá, que coisa linda. Marcos, obrigado por ter organizado esse grupo. Hoje o Marcos é o líder do PG de Vila Romana, daqui a 2 semanas é o PG da Rua Tito, que é o PG que se reúne na minha casa. Então a gente tem feito essa dinâmica, a cada 2 meses um dos pequenos grupos dirige os cultos. E isso é muito salutar para a igreja. Vai desenvolvendo novas lideranças e novas pessoas. E a igreja dinâmica, né? Eu tenho essa maneira de enxergar um ministério. Tem pastores que têm ciúme do púlpito.
Só ele pode pregar. Eu não tenho esse sentimento. Então, aqui na nossa dinâmica, prega qualquer um, inclusive eu. É assim que a gente pensa. Corre risco, irmãos. Nós corremos riscos com isso. Corremos riscos de alguém vir aqui orar alguma coisa inadequada, vir aqui pregar alguma coisa inadequada. Sim, isso acontece, mas faz parte do treinamento. Alguém fez isso comigo quando eu era jovem. E aí, quando a gente corre esse risco e tem um problema, a gente vai e corrige. Fala com a pessoa, olha, irmão, assim, né, aprimora assim. Aí, quando é incorrigível, então a gente deixa outros que querem pensar dessa maneira, ser corrigido. Então, de maneira que você vai encontrar aqui, às vezes, essa dinâmica. Quem tem que falar é Deus, quem tem que falar é a palavra. Aqui nós não temos nenhum líder e nem pastor tão competente que ele possa ser o único a ministrar sempre. Não, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né? Somos aqui uma igreja de crentes normais que dependem do Senhor. Muito bem, dito isso, eu quero falar com os irmãos que quando eu prego à noite, nos cultos da noite, eu tenho seguido uma série que são as últimas 7 palavras que Jesus falou na cruz. Então, a gente teve um culto aqui na Sexta-feira Santa, onde falamos sobre todas elas. E aí foi tão impactante aquele culto que me deixou com o desejo de pregar especificamente por cada uma dessas palavras de Jesus que ele falou na cruz, né? E os evangelhos têm 7 frases, na verdade, não são palavras que Jesus falou. 3 delas estão no Evangelho de João, 3 delas estão no Evangelho de Lucas. E uma delas em Mateus, que é repetida também em Marcos, a mesma palavra. Então são 7 e é sobre essa que está em Mateus e em Marcos que eu vou repetir. E Jesus transformou aquele momento da cruz, da crucificação, no maior púlpito da história. Aquelas palavras que ele falou ali naquele momento, elas são tão carregadas de tanta coisa importante, tanta revelação. O evangelho puro pregado na cruz, com Jesus crucificado, foi tão grande que a gente então vai pensar hoje sobre essa palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Então está esse texto em Mateus 27, 46 e em Marcos 15, 34. Meu Deus, por que me abandonaste? E a primeira coisa que eu quero falar é que essa palavra, ela traz algumas dificuldades para algumas heresias que a gente conhece no mundo hoje e até desde o primeiro século, né? Há uma heresia que foi muito influenciada por essa frase de Jesus, que é uma heresia gnóstica, do gnosticismo. Ela nasceu basicamente no primeiro século, se bem que ela tem origens lá no Egito e naquelas coisas misteriosas do Egito. Mas essa doutrina, ela sobrevive até hoje. O gnosticismo pregava que a salvação do homem vem pelo conhecimento, o conhecimento que ele adquire através da vida e de alguns ambientes secretos do conhecimento, né? Mas isso não era para todos, era para alguns iluminados, pessoas que de fato poderiam ter um conhecimento mais profundo. E hoje muitas religiões esotéricas, vocês têm essas coisas pautadas no gnosticismo. E o João escreve o evangelho dele, as 3 cartas, para combater esse pensamento que já entrava na igreja cristã lá no primeiro século. Então João escreve no fim do primeiro século e ele tem a ideia com o evangelho de mostrar que Jesus estava presente na criação. Por isso, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com ele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, mostrar que Cristo era Deus. Porque a ideia que os gnósticos tinham era que Jesus era um aion, uma emanação de Deus, que incorporou a pessoa de Jesus Cristo.
No momento do seu batismo, quando é ouvido a voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, que vem a pomba. Então eles dizem que naquele momento o Cristo, o Messias, dominou o corpo do homem Jesus. E conviveu com ele até no momento da cruz. E no momento da cruz, voltou para Deus. E quem morreu na cruz foi Jesus e não o Cristo. Por quê? Porque Deus não morre. E para vocês entenderem a dificuldade dessa heresia, vocês vão saber, ou fiquem sabendo, que, por exemplo, o islamismo tem isso no Alcorão. Que Jesus não era aquele que... O Cristo, o Deus, não morreu, mas quem morreu foi o homem Jesus. E isso porque, um pouco influenciado por essas palavras, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Então eu estou levantando uma dúvida na sua cabeça. Né? Que coisa é essa? Para que falar de heresia numa pregação? Mas é importante os irmãos saberem. Porque o islamismo prega. E se foi o homem Jesus que morreu na cruz, invalida todo o nosso evangelho. Se não foi Deus que encarnou e nasceu e viveu como homem e era plenamente Deus e plenamente homem, aquele que morreu era um homem, ele morreu pelos pecados dele. A condenação foi por ele e não por você, não por nós e não pela igreja. Toda a graça, toda a redenção é anulada por essa heresia que algumas religiões pregam. Então é importante saber. Então vamos voltar à Bíblia e vamos pensar nas palavras de Jesus. Vou ler Mateus 27, 46. Diz o seguinte, Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lema sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui nós temos na Bíblia, no relato bíblico, a preservação do aramaico, né? Essa Eli, Eli, lema sabachthani, é a língua aramaica que Jesus estava falando, a língua que Jesus falava. E ele então, nesse momento, ele clama essas palavras, que significa, o tradutor da Bíblia que escreveu em grego, traduziu, querendo dizer que é Deus meu, por que me desamparaste? E essa palavra também é uma citação lá de Salmo 22, capítulo 1. Naquele momento, além de Jesus estar vivendo isso, também ele estava voltando a uma profecia escrita por Davi no Salmo 22. Quando Davi, inspirado pelo Espírito Santo, vê o momento onde o Messias ia clamar essas palavras, que eu espero que até o final desse culto vocês entendam plenamente o significado disso que Jesus falou. Então lá Salmo 22, 1 diz o seguinte, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Davi escreve isso há mais de 1000 anos antes de Cristo, vendo o dia do Senhor. Então, na cruz, ao clamar essas palavras, Jesus cumpre a profecia de Davi sobre o Messias. E as perguntas que devem aparecer na cabeça de quem não conhece profundamente a Bíblia é: por que Jesus estava se sentindo abandonado? Você sabe? Ou, por que Deus abandonou Jesus a ponto de Jesus sentir que lá na cruz ele estava sendo abandonado pelo Pai? E não é tão simples entender essa palavra, porque eu creio que nem mesmo os discípulos entenderam na hora o porquê que Jesus estava dizendo aquelas palavras. Aliás, essas palavras devem ter caído no coração dos discípulos como um meteoro,
Uma coisa que deve ter desmontado eles. Vocês sabem que depois que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus, os discípulos estavam todos reunidos, escondidos, com medo de que também eles pudessem sofrer. E quando eles souberam que Jesus Cristo então estava para ser crucificado, aquilo deve ter abalado tremendamente eles. Então agora nós vamos fazer um exercício de imaginação. Por favor, não está na Bíblia isso, é só minha imaginação. Imagino lá os discípulos reunidos lá no cenáculo, onde houve em Jerusalém a última ceia, e eles lá com medo. Olha, vamos esperar baixar a poeira, depois a gente se manda para Galileia, porque aqui os judeus vão nos pegar e vão querer fazer a mesma coisa conosco. A Bíblia diz que eles estavam escondidos e com medo. Mas João estava na cena, um deles. Aliás, me faz parecer que João tinha alguns privilégios que os outros discípulos não tinham. Me parece que ele era uma pessoa, aliás, ele era o dono da frota de barcos dos pescadores, era o pai dele. João também, quando Pedro fica lá na casa do sumo sacerdote, João entra e a Bíblia diz que Pedro ficou de fora, junto com os servos, foi lá que ele negou a Jesus. Ou seja, João tinha alguns privilégios ali em Jerusalém que os outros não tinham. E João foi na crucificação. A Bíblia diz que ele estava lá. Aliás, o Marcos pregou sobre a segunda palavra aqui na igreja e falou sobre isso, né? Quando Cristo, na cruz, fala para João que ele ia cuidar da mãe, que era Maria. E eles estavam lá. João estava lá. Os outros discípulos escondidos com medo. João estava lá junto com algumas mulheres. Então eu imagino que quando João foi encontrar com eles lá naquele lugar onde ele estava escondido, eles falaram assim: e aí, o que aconteceu? A gente já sabe que Jesus morreu. Sim, morreu. Foi crucificado. Mas sabem, irmãos, João falando, o pior de tudo foi que deu muito ruim para nós. Porque uma das últimas coisas que Jesus falou foi: Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino que na mente daquelas pessoas, daqueles discípulos, o mundo deve ter caído quando eles ouviram o testemunho dessa palavra. Por quê? Porque nós estamos aqui servindo a Deus, seguindo a Deus, fazendo tudo, e parece que no último minuto a gente esperava que Deus pudesse fazer um milagre, que Ele pudesse descer da cruz, restaurar Israel e modificar todas as coisas. E no fim, Jesus clama e fala: meu Deus, por que me desamparaste? Nós estamos na pior. Vai dar ruim para nós. Vamos ficar reunidos aqui até baixar a poeira, depois a gente se manda para Galileia. E imagino eu, isso não está, porque eles ainda não tinham entendido que era necessário que Cristo morresse. Vamos ficar aqui, escondido, a gente liga para o iFood, eles vêm aqui de camelo, dá uma comida para nós aqui, a gente fica comendo aqui, quando der, a gente se manda. Eles não tinham entendido até então, mas eu espero que você saia daqui com plena consciência do que estava acontecendo na cruz e porque Jesus proferiu essas palavras. E para isso eu vou dividir minha mensagem em 3 pontos, como um bom batista, né, pastor? Os pastores aqui sabem que eu tenho que dividir em 3 pontos, vou dividir em 3 pontos. A primeira coisa é que o pecado realmente separa o homem de Deus. Primeira coisa, o pecado, repete comigo, o pecado realmente separa o homem de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar com os irmãos. Isaías 59, de 1 a 2, se a Bianca conseguir colocar para nós lá, diz o seguinte. Isaías 59. Isaías profetizou 750 anos de Cristo. E ele fez aquela profecia que o irmão Marcelo e a irmã Daniela leram,
que aquilo lá parece que alguém estava vendo Jesus sendo crucificado. E tudo que aconteceu. 750 anos antes de Jesus Cristo. Esse mesmo Isaías que profetizou, Isaías 53 que foi lido, também profetizou isso e falou sobre isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías está dizendo que o pecado do homem faz com que Deus não escute a sua oração. Faz com que o rosto de Deus encubra o rosto, porque o homem tem lá os seus pecados e Deus então não estende a sua mão para salvar o seu povo. E durante toda a Bíblia, é dito desde Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou no mundo através de Adão, que a queda do homem, o pecado trouxe separação entre o homem, a humanidade e Deus. O pecado de Adão e Eva, que depois tiveram os seus filhos, e eles representavam a humanidade, esse pecado fez a separação entre a humanidade e Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Deus passava todas as tardes ali para conversar com Adão, instruir, ensinar, e Deus tinha comunhão com Adão naquele lugar que era onde Deus se manifestava na presença deles, que era o Jardim do Éden. Pós-pecado, Deus retira Adão daquele lugar e diz que ele morreria eternamente. Não fisicamente no horário, mas o homem ali passou a morrer. E separado de Deus e da comunhão com Deus. Então, Isaías fala claramente: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Essa é a primeira mensagem, a primeira verdade que eu quero transmitir aos irmãos para que a gente possa entender o que Jesus estava falando naquela hora. Então, primeira coisa, o pecado separa o homem de Deus. Segunda verdade, Cristo assumiu essa separação em nosso lugar. Naquele momento, na cruz, estava acontecendo literalmente também a profecia de Isaías 53 que foi lida. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe que é padecer. Como um de quem escondíamos o rosto, era desprezado e não vimos nele bem algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Cristo assumiu essa separação em nosso lugar. Ele foi morto na cruz, não pelos pecados dele, mas pelo o meu pecado, o pecado da humanidade, o pecado de todos os filhos que nasceram de Adão. Todos. Então, e eu quero dar ênfase a esse versículo, né? Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Jesus experimentou exatamente a separação causada pelo pecado, não pelos seus, mas pelos nossos pecados. Naquele momento de angústia, Deus estava separado do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você imagina
o Deus todo criador, perfeito, que vive em comunhão plena de Pai, Filho e Espírito Santo, eternamente em comunhão, comunhão perfeita, como cremos na Trindade. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, Deus Espírito é Deus, e os três vivendo em três pessoas, mas vivendo em unidade e comunhão plena. E naquele momento, o Senhor absorve o pecado de toda a humanidade. E ele é então pregado na cruz, morto, como um sacrifício pelo pecado, porque ele era o Cordeiro de Deus. E naquele momento, então, Jesus sofre talvez a maior agonia que ele poderia sofrer. Esse, para mim, é a maior dor que o Senhor sofreu. Não foram as chicotadas, não foi a cruz de espinhos na cabeça, não foi a humilhação, não foi a cusparada, foi ter sentido o abandono completo de Deus, porque ele recebeu o meu e o seu pecado naquele momento da cruz. E aí ele pôde clamar pela angústia de que Deus meu, por que me desamparaste? Então, aquele que teve comunhão eterna sofreu. E eu creio que o que fez Jesus orar no Getsemane, pedindo a Deus que passasse dele aquele cálice, não foram as chibatadas, mas foi o perfeito entendimento do que a missão dele significava, de receber em si o pecado e se tornar o sacrifício por todo esse pecado. Porque aquele que nunca pecou foi tratado como pecador, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Porque Cristo foi abandonado, você e eu, nós podemos ser perdoados. Ele assume a culpa dos nossos pecados e aceita o julgamento que nos era devido. Era eu que tinha que morrer pelo meu pecado, porque Deus justo falou: o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas no mesmo momento, Deus, sabendo que nem eu e nem você teríamos condições de nos salvar a nós mesmos, providenciou uma saída. Profetizada lá em Gênesis, que a semente da mulher, que era o próprio Jesus Cristo, traria a redenção. O autor, e aqui agora eu lembro, pastor Nilson, do autor daquele hino do cantor cristão, que foi inspirado por essas verdades, né? Que diz assim: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Bonito esse hino, né? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Amém. Brilhante essa música. Então, a primeira coisa é que o pecado faz separação entre nós. E o segundo, verdade, é que Jesus Cristo assumiu os pecados em nosso lugar. Terceira verdade e última, o perdão só é possível porque a justiça divina foi satisfeita na cruz. Repete comigo, o perdão só é possível porque a justiça divina foi satisfeita na cruz. Vamos ler de novo Isaías 53:10. Pode colocar para mim? Isaías 53:10. Separar só esse texto daquele que foi lido. Isaías 53:10.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Minha versão diz assim: contudo foi vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo sofrer. Era lá. Não foram os romanos, não foram os judeus, não foi a humanidade, nem aquelas pessoas que estavam em volta, o responsável pela cruz. Foi Deus. Deus. Mas por quê? Porque ninguém poderia te salvar. Ninguém poderia fazer de você alguém que pudesse novamente ter reconciliação com Deus, não fosse o próprio Deus. E o Deus Filho, Jesus Cristo, se dispôs, na eternidade, eu vou salvar a humanidade. Tornou-se homem, viveu como homem, sofreu todas as dores que sofremos, passou por todas as tentações que passamos, sem pecar. E falou assim: eu pego o pecado de vocês para mim e morro como sacrifício para cumprir a justiça de Deus no seu lugar, no meu lugar. Então, Deus foi o responsável pela cruz. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Deus não poupou o seu Filho e entregou por nós. 2 Coríntios 5, 21, Paulo também diz: Deus tomou pecado por nós. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Cristo nos justificou perante Deus. E Jesus explicou isso aos discípulos, mas eles não entenderam, só entenderam depois da ressurreição, quando Cristo finalmente explicou a eles. E muitas pessoas que provavelmente estavam lá no Calvário naquele dia, enxergaram apenas mais uma execução romana, mais uma crucificação, porque eles tinham aos montes. Historiadores dizem que nas estradas de Roma existia fileiras de pessoas crucificadas que eram contra o regime. Cristo foi mais um, mas não foi mais um. Crucificação é diferente de cruz. A cruz tem uma mensagem, a cruz tem um evangelho, a cruz tem um propósito. Nada na cruz aconteceu por acaso. Cada dor, cada lágrima, cada gota de sangue fazia parte do plano soberano de Deus para salvar o homem perdido, para salvar você, para salvar todas as pessoas que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Concluindo, o que você deve levar dessa mensagem? Eu entendo, talvez o Espírito Santo deva ter falado muita coisa aí no teu coração. Coisas que eu não falei. Aliás, foi essa a minha oração para Deus quando eu estava em casa. Espírito, fala com as pessoas. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Eu não sei. Eu também tenho minhas limitações como conhecedor e como entendedor, mas o Espírito Santo sabe todas as coisas. Então eu imagino que você vai levar muito mais coisas que eu nem falei. Às vezes eu já tive essa experiência, sabe, irmãos, de alguém chegar e depois de uma pregação minha e falar assim: nossa, Deus falou comigo tremendamente quando você falou isso e aquilo. Eu falei isso. Eu penso assim: caramba, eu não falei nem isso, muito menos aquilo. Como é que foi? Algumas coisas erradas que as pessoas entendem, mas outras coisas tão profundas
que eu penso assim, só pode ter sido o Espírito Santo. E eu espero que ele tenha falado com você, e também com você que vai me ouvir. Mas 2 coisas que eu penso que você não pode sair daqui sem levar, meditando nessas palavras de Jesus. Não relativize o pecado em sua vida. O custo foi muito caro. Deus morreu para pagar pelo seu pecado. E a gente vive numa geração que nem igreja mais prega sobre pecado. Pecado é enxergado como algo leve, comum. Mas nenhuma outra religião poderia explicar o que estava acontecendo naquele momento na cruz, a não ser o cristianismo. A graça de Deus revelada para fazer aquilo que você não pode, que é de graça. Por isso é uma grande besteira, meus irmãos. Os irmãos acharem que pode comprar a salvação com dízimo, com promessa, com vela, ou com qualquer coisa que seja, com boas obras. As suas boas obras não vão comprar a salvação. E Deus pagou um alto preço para que você pudesse ser filho de Deus. Ele pagou o preço a ponto de morrer no seu lugar. Então leve isso no seu coração. Somente o sangue de Cristo poderia reconciliar pecadores com um Deus que era santo, que não tolera e não permite o pecado. Segunda coisa, seja grato por tão grande salvação. Não foi uma coisa a mais. Não é religião. Não é ser batista, ou protestante, ou católico, ou presbiteriano. Não é sobre isso. Nós estamos falando de que somos filhos de Deus pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu de graça essa salvação, por graça e por misericórdia de cada um de nós. Então seja grato. Ore a Deus, obrigado, Senhor, porque me fizeste teu filho e porque tiveste misericórdia de mim. Amém? Vamos ficar em pé. Aquele momento de escuridão, quando o filho clamou ao Pai, a porta de salvação estava sendo aberta para toda a humanidade. O abandono de Cristo foi por você. Seja eternamente grato por tão grande salvação. Eu vou agora ouvir alguns irmãos agradecendo a salvação que Deus lhe concedeu. Aquele que sentiu o desejo vai orar agora e nós vamos ouvir a oração dos irmãos. Obrigado, Senhor, pela minha salvação. Quem quiser pode começar. Amém. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, da qual não somos dignos, da qual não temos nada a fazer, apenas nos reconhecer como pecador e colocar a nossa vida debaixo do senhorio daquele que morreu, mas ressuscitou. E não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tornou-se servo e, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados, se humilhou para que nós pudéssemos ter vida. Te dou graças que esse conhecimento que a Tua palavra nos traz possa estar firme em nossos corações e nos fazer, cada dia, agradecer por tão grande salvação, bem como também buscar a santificação, pois os nossos pecados não são meras ações, mas são atitudes que nos separam do Senhor. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar.
Mas e aí então? Agora sou filho de Deus, entreguei minha vida. E agora eu pequei. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado continua ainda enquanto nós estamos nessa carne, fazendo separação entre nós e Deus. Não eternamente, mas as nossas orações não são ouvidas, a nossa vida, a culpa penetra no nosso coração, mas até isso Deus nos dá de graça. Falava eu no grupo dessa semana sobre a culpa e a graça no meu PG, e explicava aos irmãos, tendo feito uma pergunta. Quando Pedro chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quantas vezes eu devo pecar o pecado do meu irmão? 7? Oi? Perdoar. O que eu falei? Pecar. Perdão. Pedro chegou para Jesus, corrigindo aí na internet. Pedro chegou para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o pecado que o meu irmão cometeu contra mim? 7? Achando que já era muito. Jesus falou o quê? 7 não, mas 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes. E aí, muitas vezes, nós achamos que nós somos melhores do que Deus. Porque se Deus quer que eu perdoe o pecado contra o Flávio 70 vezes 7, eu também tenho que crer que Ele está disposto a me perdoar 70 vezes 7, ou seja, todas as vezes que eu verdadeiramente estiver arrependido e disposto a abandonar aquele pecado. E pela confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar da injustiça que o pecado traz, as consequências. Já falei, não custa repetir. O pecado, ele não é ruim só em si. Ele também traz a injustiça consigo. É como se eu tivesse lançado as minhas mãos num motor e sujado as minhas mãos de graxa. E aí eu estou sujo, mas tudo onde eu coloco a mão também fica sujo. Essa é a injustiça que o pecado carrega. Mas se confessarmos os nossos pecados e realmente arrependidos, confessarmos, dispostos a deixar o nosso pecado, Ele nos perdoa o pecado e nos purifica da injustiça que o pecado carrega. Então, meus irmãos, ainda que filhos de Deus, creiam que o Senhor continua gracioso e misericordioso. Confessem os seus pecados. E Deus volta a ter comunhão contigo, porque o Deus Santo exige que sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Amém? Se alguém tiver dúvida com isso, estou disposto depois a conversar. Vamos terminar nosso culto de hoje. Nosso dia de hoje foi muito abençoado. Tivemos louvor maravilhoso aqui, pela manhã, à noite também, da mesma forma. Palavras preciosas que o Senhor falou, EBD. Né? Fiquei até com ciúme de quem assistiu sua aula hoje, sendo que todo mundo ficou elogiando e eu não pude participar. Mas foi um dia de bênção e a nossa igreja, então, agradece todos aqueles que participaram de alguma forma. Quero dar um abraço aqui do púlpito ao Fernando. O Fernando é a primeira vez, né, Fernando, aqui. Ele é esposo da Viviane e do Kaique. Eles estiveram aqui semana passada e hoje voltaram com o Fernando. Nós vamos ter um tempo de café, todo mundo tem que descer lá. Hoje é um café especial, tem coisas especiais ali. Então, quem não for está em pecado. Brincadeira. Certo? Hã? Vai para a cruz. Tá bom? Vamos descer lá. Vamos ficar em pé, vou encerrar o culto.
Oi? Ah, tem coisa aí? Eu aviso. Venha. Senta, gente, perdão. Só para passar para os irmãos os avisos da semana. Na próxima terça-feira, dia 26, sala de adoração às 20 horas. Pedimos à igreja que apoie esse ministério, um ministério que vem crescendo a cada dia, que vocês estejam presentes na próxima terça-feira. É depois de amanhã, é um culto muito saudável, é um culto mais jovial, né, um pouco mais barulhento, né? Hoje a gente estava louvando e eu estava falando, nossa, que paz, né? Que paz. Transmite. Às vezes Deus fala conosco por um sussurro, né? Sussurro suave. E às vezes é um terremoto. Às vezes é alguma coisa. E de terça-feira é um culto mais jovem. Mas é um louvor muito lindo, né? A Silvia vibra, a Ana Cláudia, minha esposa, ama. Então venham assim jovens, né? Aqui terça-feira. E vocês também que se sentem jovens, estejam aqui na terça-feira. É um ministério que está abençoando a igreja. Então a igreja precisa participar e ajudar. Segundo aviso, com relação no dia 27/6, sábado, teremos aqui na igreja encontro de casais. Convidem casais amigos para ouvir a palestra sobre o tema administração financeira. Receberemos o consultor de finanças, que será o palestrante. A igreja tinha avisado, né, que o culto, que essa palestra seria no dia 13/6, porém no dia 13/6 vai ser o horário do Jogo do Brasil, então foi alterado do dia 13 para o dia 27/6 às 19h30. Certo? O dia do Jogo do Brasil, inclusive, é no mesmo horário. E o consultor é alguém que faz isso, cobra, mas você vai ter gratuitamente, então venha. Não precisa ser só casal, tá bom? Pode vir também quem é solteiro e está precisando acertar as finanças. Marido, tragam suas mulheres, mulheres, tragam seus maridos. Sempre é bom aprender alguma coisa, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe todo mundo lá para o fundo.